O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou a suspensão de todos os processos que tratam da pejotização. A pejotização, aliás, para quem não sabe, é a substituição do contrato de trabalho baseado na CLT por um contrato entre pessoas jurídicas. O STF entende que esse modelo é constitucional e acusa a Justiça Trabalhista de descumprir as suas decisões. Mas a Justiça do Trabalho entende que a pejotização é fraudulenta, porque livra os empregadores das obrigações trabalhistas. Direitos como salário mínimo, férias, 13º, previdência, aposentadoria e até combate à escravidão ficariam em perigo. A decisão também pode ter reflexos na economia, afetando a arrecadação do imposto de renda. A real é que a suspensão dos processos pelo STF já prejudica empresas, empregados e advogados, todos esperando uma definição. Qual vai ser o futuro das relações trabalhistas no Brasil? Quinta-feira, 17 de abril de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o videocast em detalhes. Aqui, todos os dias, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com a doutora em Direito e Juíza do Trabalho, Luciana Conforte. Doutora, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Doutora, antes de mais nada, eu quero perguntar como é que a senhora viu essa decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo, de suspender esses processos sobre pejotização no país e quais são as consequências dessa decisão para essas ações que estão hoje na Justiça do Trabalho? Essa decisão ela foi vista com muita preocupação na Justiça do Trabalho, já que essa temática ela envolve milhares de processos trabalhistas, né? E a consequência imediata é que os magistrados e as magistradas do trabalho não vão poder dar andamento a esses processos, eles vão ficar sobrestados, né? Até que o Supremo Tribunal tenha uma decisão a respeito da matéria. Então, só para exemplificar, em 2024, nós tivemos mais de 400 mil ações, 459 mil ações que discutem a existência de vínculo de emprego. Então, só em 2024 esse número, para ter só uma ideia, né, do montante de ações que são afetadas por essa decisão. Eu acho que vale a pena, sim, trazer esses números. Eu tinha anotado aqui só os números da primeira instância, né, de um aumento de 10% em 2024 em relação ao ano anterior, 2023. Eu queria, levando em consideração a sua experiência, doutora, a respeito disso, né, dar uma olhada na história recente, nas decisões trabalhistas que englobam todas essas ações que tiveram esse crescimento tão grande só na primeira instância, em 2024, e também olhando, a gente teve um boom de processos em 2016, que foi um ano antes da reforma trabalhista no governo Temer. Depois esse número foi caindo. Por que a gente teve essa diminuição e depois esse aumento grande em 2024? O que dá para observar, levando em consideração as decisões que a gente teve no Supremo e também, claro, a reforma trabalhista? Voltando então em 2016, como você comentou, é um ano em que a gente começa a ver um arrefecimento da economia, né? Os próprios postos de trabalho também ficaram mais escassos, então um problema realmente de emprego, de condição econômica, e isso tudo acaba na Justiça do Trabalho, né? As pessoas são dispensadas ou os direitos não são pagos. Aí veio a reforma trabalhista em 2017, que ela entrou em vigor, na verdade, basicamente no final do ano, né, em novembro. E aí o que é que acontece? Antes da vigência da lei, dessa reforma trabalhista, que foi no final de 2017, muitas ações foram ajuizadas na Justiça do Trabalho, justamente porque começou a discussão do projeto e com o caminhar, né, do projeto de lei, as pessoas começaram a ajuizar essas ações. Então, veio a reforma trabalhista, você verifica um déficit dessas ações, mas porque muitos processos ingressaram antes da vigência da reforma,
né? E aí depois nós temos aí, então, uma baixa dos processos em torno de 40%, salvo engano, depois da vigência da reforma trabalhista, em 2018, aí de 2019 a mesma coisa, quando chega 2020 nós tivemos aí o início da pandemia, o que trouxe também profundo abalo à economia, às relações de trabalho, muitos estabelecimentos fechados, muitas pessoas ficaram sem emprego, sem receber seus direitos, né? Mas também havia a dificuldade de ingressar com essas ações pelos lockdowns, por causa da dificuldade mesmo que havia, né? Toda uma dificuldade em relação à saúde da população. E nós vemos também, a partir da pandemia, a proliferação desse trabalho por plataformas digitais, né? Então, os próprios entregadores de aplicativo, houve um aumento muito grande desse tipo de trabalho em razão da pandemia, né? Foi quando a gente começa a ver, então, esse tipo de trabalho ser mais largamente utilizado. E de que forma? Né? Justamente através de MEIs, né? Contratação das pessoas físicas como MEIs, então houve também nesse período uma explosão do registro de MEIs, né, no país, ou registrados como Simples Nacional para trabalhar por uma exigência das próprias plataformas para poder trabalhar nesse segmento. E, paralelamente a isso, também um aumento dos acidentes com motocicleta, né? Então, muitas pessoas sem receber seus direitos, cancelamento de inscrição em aplicativo por faltas, etc. Então, tudo isso também gerou, então, um novo boom de ação na Justiça do Trabalho, sem contar a alta rotatividade dos postos, né, o grande descumprimento da legislação, porque as pesquisas acadêmicas demonstram que é uma tônica no país, o descumprimento da legislação trabalhista, é por isso que temos tantas ações, né, no judiciário trabalhista, com falta de observância dos direitos básicos mesmo, por exemplo, verbas rescisórias, além do não reconhecimento do vínculo, mesmo naqueles contratos em que há o reconhecimento do vínculo, o não pagamento de verbas rescisórias, por exemplo, da multa de 40% do FGTS, né? Então essas ações chegam no judiciário para a cobrança desses direitos básicos. E tivesse dito que qualquer atividade poderia ser terceirizada, foi dito expressamente no julgamento que aquilo não afastaria a análise de fraudes, né, de desvirtuamento desse contrato, né, e que as empresas teriam, quando contratasse outras empresas, verificar a idoneidade financeira dessas empresas, né, fiscalizar esse contrato para que os empregados não deixassem de receber, e isso é até bom para a própria empresa que contrata, porque às vezes ela paga tudo direito, mas a empresa empregadora, que é aquela que ela contratou, não paga, e acaba a outra empresa ficando responsável duas vezes pelo pagamento do contrato dos empregados. Então, isso aí é uma questão superada e com a qual nós concordamos. A grande questão aí é que começaram a surgir julgamentos do Supremo dizendo que nesse julgamento da terceirização da ADPF 324 foi dito que é possível outras formas de organização do trabalho. E aí começaram a interpretar que a pejotização estaria inserida nessas outras possibilidades de organização do trabalho. E aí foi que começou a surgir uma grande divergência entre a Justiça do Trabalho e os próprios Supremo Tribunal Federal, porque a Justiça do Trabalho, muitos julgamentos entendem que não houve essa apreciação sobre a pejotização, já que naquele julgamento da terceirização se analisava uma empresa contratando outra empresa que tem um empregado por trás, ou seja, uma triangulação dessa contratação para uma prestação de serviço, o que é eliminado com a pejotização, porque determinada empresa contrata diretamente uma pessoa, embora ela seja uma empresa, um MEI, né, um Simples Nacional, enfim. Então, aquela figura da empresa contratada desaparece. Então, aquele trabalhador passa a trabalhar diretamente para a empresa contratante como se fosse uma pessoa jurídica. E isso começou a gerar uma série de divergências, porque em cada caso, a Justiça do Trabalho ouve as testemunhas, vê os documentos e verifica se existem os requisitos do contrato de trabalho entre aquela pessoa e a empresa. E no caso de existir, reconhece o vínculo de emprego. O trabalhador, quando ele leva essa ação adiante, ele costuma ganhar nas instâncias inferiores e quando chega
no Tribunal Superior, ele está perdendo essas ações? Qual que tem sido a tendência? E aí, mais do que isso, né? O Gilmar Mendes, o ministro, ele justificou que essas decisões da Justiça do Trabalho vêm causando insegurança jurídica. A senhora explicou a respeito disso também, e que essa suspensão decidida por ele visava, né, ou visa uniformizar, vamos dizer assim, a interpretação. Mas, no fim das contas, essa decisão pode representar uma espécie de fim da CLT, como a gente conhece? Essa decisão, dependendo de como for tomada, porque a tese ela é muito mais ampla, né? Aquela reclamação que chegou lá era de um vínculo que foi discutido entre um segurado e um pretenso franqueado, né, que vendia seguros, e uma empresa seguradora, que a Justiça do Trabalho reconheceu que não havia, naquele caso não havia. Então, assim, depende muito, pode acontecer de, na primeira instância, ele ter um reconhecimento de vínculo e o Tribunal Regional, que é a segunda instância, dizer que não tem, ele recorrer para o Tribunal Superior, ou dizer que tem, ou dizer que não tem, porque isso é muito caso a caso, né? Nessa questão das franquias mesmo, eu posso assegurar, porque é uma questão que se discute há muitos anos, ao longo dos anos houve uma mudança dos contratos com esses franqueados, houve a própria lei de franquias lançada depois, então você tem um contingente muito grande de processos que discutem vários momentos dessa contratação no tempo. É por isso que é muito preocupante você colocar numa moldura que todos os casos é sim ou não. Por quê? Os casos são diferentes, porque eles foram ao longo do tempo se modificando, a legislação se modificando, como é o caso da legislação trabalhista que você bem citou, e do próprio mercado de trabalho, né? Porque há muita, enfim, há muita alegação de que nós, a Justiça do Trabalho, somos contra qualquer modificação, que a CLT é arcaica, mas na verdade nós vemos que a própria reforma trabalhista demonstrou isso, houve uma alteração bastante significativa da legislação e do nosso próprio mercado de trabalho, e nós temos que estar atentos a essas mudanças para poder dar a resposta adequada, né? Mas essa suspensão, por exemplo, veio no momento em que a própria Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, está resolvendo vários casos com repercussão geral. O que significa? A própria Justiça do Trabalho assumindo o compromisso de uniformizar sua jurisprudência para que vincule todos os tribunais de trabalho, evitando que esses processos cheguem na instância superior. E nesse mesmo momento, o TST, então, destacou tanto o tema da terceirização quanto da pejotização para emitir essa decisão com efeito vinculante. Então, isso nos preocupa, como eu falei, dessa suspensão, porque não creio que seria um momento, talvez, justamente porque o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, pretende essa uniformização e tem feito isso com vários temas, né, e de forma bastante ágil, o que vai significar o julgamento de inúmeros processos que estavam aguardando, né, um posicionamento mais, digamos assim, uniforme da justiça, né? A gente teve agora, no final de março, início de abril, essa paralisação, né, e manifestação também, o breque dos aplicativos, como ficou conhecido, que foram feitas reivindicações por parte dos entregadores, principalmente levando em consideração o reajuste ali do pagamento mínimo por entrega. Isso está em avaliação até pelo iFood, que é a plataforma, vamos dizer, que mais representa esses entregadores, mas tem outras plataformas também que antes não queria negociar, então aí a importância também, a mobilização nesse sentido, né? Até para denunciar para a sociedade o que está acontecendo. A gente fala muito de uberização do mercado de trabalho, de exploração também no final das contas, mas eu queria chamar a atenção aqui para um ponto, né, doutora, que a senhora coloca, que é a quantidade explosiva de ações que a gente tem hoje, né? Se a gente tivesse uma regulamentação que fosse levada a sério do mercado de trabalho, isso consequentemente levaria também, eu imagino, uma redução dessas ações trabalhistas também, né? Então, como que a gente faz isso à medida que a gente já teve, por exemplo, a reforma trabalhista, e isso enfraqueceu, por exemplo, a figura dos sindicatos, né, que é um efeito também da reforma? Com certeza. E, assim, uma coisa importante para a gente ressaltar, que você falou de uberização, tem
processo que também está em apreciação no Supremo, que o relator é o ministro Edson Fachin, ele fez até audiência pública para ouvir todos os interessados, que é um caso da Uber, né? Então, veja, esse processo do ministro Gilmar Mendes fala de um modo bastante amplo de pejotização e segundo eu vi uma reportagem, o gabinete esclareceu que aquele processo do Uber, o relator, que é o ministro Edson Fachin, entendeu que não havia que suspender o processo. Então, o processo não suspendeu as ações na Justiça do Trabalho. Mas nesse, o ministro Gilmar Mendes entendeu que tem que suspender. E qual é a questão? Foi identificado que, por exemplo, os entregadores por aplicativo estarão nessa suspensão do ministro Gilmar Mendes, enquanto os motoristas de Uber não estarão nessa suspensão do processo do ministro Edson Fachin. Então, até esse tipo de diferença gera uma incerteza, né? E é importante destacar que, nesse tema pejotização, se fala muito de pessoas que são esclarecidas, como os profissionais liberais, os advogados, os médicos, né? E que eles sabem o que estão fazendo. Mas eu queria chamar a atenção que houve um caso julgado pelo STF em que se entendeu que a terceirização era válida com um gari que virou MEI. Então, assim, foi como eu disse, se todas as pessoas, basta que virem pessoas jurídicas ou MEI para serem contratadas que não se aplica a CLT, não vai se aplicar mais a ninguém. Então, tudo isso causou preocupação e o que nos preocupa, como eu disse, são esses trabalhadores os mais necessitados e há casos emblemáticos como esse do gari, do entregador, de aplicativo que foram considerados PJ e que não tinham nenhuma espécie de vínculo e mais, nenhuma espécie de direito, porque como pessoa jurídica, essa pessoa sequer pode reclamar uma violação de direitos humanos, um dano moral caso exista, né? Então, eu acho que a discussão está um pouco contaminada, entre aspas, com os grandes casos que chegaram no Supremo Tribunal Federal, até de jornalistas, que você deve ter conhecimento, né? Grandes profissionais liberais que iam discutir uma relação, se era vínculo ou não, mas é bem diferente dessas pessoas, e a própria reforma trabalhista tentou estabelecer o que seria, em tese, o hipersuficiente e o não, né? Então, o hipersuficiente, a reforma diz que é aquele que tem um diploma de nível superior e recebe o dobro do teto da Previdência, né? Então, aí haveria já um limite, digamos assim, é preciso que haja alguma modulação para o caso do gari não ser considerado como o caso do profissional liberal que é bem remunerado e que realmente tem uma formação e que pode analisar o tipo de prestação de serviço, e nem sempre pode, a gente sabe disso, mas eu não quero entrar nesse mérito, né? Porque eu acho que isso, às vezes, como eu disse, acaba envolvendo, levando a maioria das pessoas que precisam da Justiça do Trabalho nessa discussão. É preciso que a gente realmente saiba separar essas questões para que não haja uma mistura, que é o que está havendo, infelizmente. Só para esclarecer aqui que a doutora Luciana Conforte é presidente da Ana Matra, então por isso quando ela diz nós, está falando, né, como a Ana Matra, justamente. Então, só para deixar aqui esclarecido, né, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. E eu acho que não tem como dissociar. A gente tem a possibilidade de implementação da NR1. Na verdade, isso até está sendo discutido agora, porque o Ministério do Trabalho levou em consideração, numa reunião, que talvez seja adiada a implementação da NR1, que é justamente para manter ali as condições, né, entrar em vigência a norma de saúde mental no trabalho. Eu chamo atenção para isso porque a gente teve o maior número de afastamentos por ansiedade, por depressão em 10 anos. Foram dados que foram muito debatidos agora em 2025, e eu não consigo dissociar as duas coisas, né? A precarização dessas relações, a ampliação da pejotização das relações de trabalho e os funcionários, né, essas pessoas mais fragilizadas nessa relação. Essa questão, inclusive nós estamos no mês de abril, em que é muito discutido o trabalho seguro, o número de acidentes de trabalho, para chamar a atenção, né, de toda a sociedade sobre a importância do meio de ambiente de trabalho.
ambiente de trabalho seguro e saudável. E isso inclui, evidentemente, as questões psíquicas, né, da relação. Nós sabemos que essa questão do trabalho por computador, né, essa questão de celular, tudo isso tem aprofundado as cobranças, o tempo à disposição das pessoas, então isso tem gerado realmente muitos abalos, né, sem contar a questão de metas, de exigências de produtividade, porque a tônica do momento é realmente remunerar pelo resultado efetivo, sem que haja nenhuma responsabilidade com os períodos de descanso daquele trabalhador, as férias, que são bem importantes também para a recuperação, né, do ser humano como um todo, né, para que ele também tenha mais tempo com a sua família, com seus filhos. Então, isso é muito importante, já vem sendo discutido há alguns anos, né, mesmo antes da pandemia, mas com a pandemia nós vimos o aprofundamento disso, porque simplesmente os lares viraram os locais de trabalho e nem todo mundo tem um preparo para isso, né, e assim, é importante também ressaltar que muitos processos discutem não só o vínculo, mas também as consequências decorrentes desse trabalho, né? Um acidente que o trabalhador sofreu, uma mutilação, um adoecimento profundo, e eles não estão amparados, né? Então, é bem importante que nós acompanhemos essa questão das normas regulamentadoras, né? O Ministério do Trabalho tem também um papel muito fundamental, né, nesse processo de discussão e de aplicação dessas normas, né? E o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho, cada um no seu papel, não só atuando para punir, né, como se diz, mas também trabalhando interinstitucionalmente, fazendo essas lives, fazendo os seminários, como são feitos, publicando as cartilhas, né, de esclarecimento de direitos, inclusive a ANAMATRA faz esse papel por ela própria também, cartilhas, trabalho nas escolas, né, palestras, seminários, tudo para esclarecer a sociedade sobre os riscos e sobre uma melhor interação entre contratantes e contratados e a gente ter realmente um mercado de trabalho mais digno, né, mais útil, porque não adianta também atividades econômicas que contratam esses rapazes de 18 anos, por exemplo, para andar de bicicleta pela cidade, em pouco tempo esses trabalhadores estão completamente desgastados fisicamente, quando não sofrem acidente e nem aposentadoria vão ter. Então, é um risco também para a previdência social, para o sistema público de saúde, porque essas pessoas vão bater na UPA, no hospital público, porque nem plano de saúde tem também. Então, é um problema de toda a sociedade. E fala-se muito de proteção de direitos humanos, mas quando é para o trabalhador, parece que é uma dificuldade de se entender que o trabalhador também tem direito humano. Né? Não é um direito humano dos outros e não do trabalhador. Ele tem que ter um ambiente de trabalho seguro, ele não pode sofrer essa exploração, ele tem que ter um mínimo de direitos, dignidade, para que possa viver, né, dignamente. Então, assim, é um debate que é bem importante, que a gente tenta, né, de alguma forma, trazer luzes. Importantíssima essa sua fala, doutora. A gente está chegando aqui ao final, mas rapidamente eu queria te ouvir, doutora Luciana, se seguindo nessa linha de remar contra essa desvalorização, essa precarização do mercado de trabalho, a gente tem, por exemplo, iniciativas, até uma campanha nacional, na verdade, da sociedade nesse momento, pelo fim da escala 6x1. Então, procurando maneiras mais humanas, né, de que as pessoas possam atuar no mercado de trabalho com redução de jornada, mas sem diminuir mais ainda o salário desses trabalhadores. Então, como é que propostas como essa podem avançar, levando em consideração que a gente tem agora, né, 3 processos que estão correndo dentro do Congresso Nacional, então são 2 PECs e um PL que estão tramitando, mas não tem data prevista para votação nesse momento. Então seria um caminho a sociedade estar mobilizada, chamando a atenção para isso? Eu creio que sim, né? Primeiro que talvez não cheguemos ao resultado final das propostas, né? Eu
Eu acho que nós ainda temos um caminhar um pouco mais lento. Nós temos hoje reconhecida na Constituição a jornada de 44 horas em regra, né? Sabemos que tem outros sistemas, né, de escalas e compensações, mas talvez a discussão evolua para um reconhecimento da jornada de 48 horas. Nos países que já adotaram redução de jornada, né, sempre há a constatação dos benefícios de que isso gera mais postos de trabalho, isso faz com que as pessoas tenham uma vida mais adaptada à sua convivência diária, digamos assim, as pessoas têm mais tempo de se qualificar, de descansar, de estar com a sua família, ficam mais satisfeitas, né, nos postos de trabalho. E hoje a rotatividade é um grande problema. Eu tenho visto até reportagens dizendo que as pessoas estão pedindo mais demissão do emprego, né? Mas o que a gente tem visto é o seguinte: as empresas muitas não querem contratar a CLT, mas querem exigir todos os deveres de CLT. Mas a discussão dessa tese, que é do tema nós estamos falando sobre a suspensão dos processos, ela é fundamental porque ela não se limita, como eu disse, àquele caso. É uma tese que vai discutir, primeiro, a competência da Justiça do Trabalho para analisar se houve ou não fraude, a licitude dessas contratações de PJ como se fosse uma terceirização, e de quem é o ônus da prova. Um risco muito grande de dizer que quem tem que provar tudo é o trabalhador, né? Mas isso são matérias que eu acho que interessam realmente a toda a sociedade. Só em 2025, mais de 70 mil processos já entraram discutindo vínculo de emprego, fora os 450 mil do ano passado que eu te disse, né? Então, assim, se você juntar ao longo dos anos quantas ações tem em tramitação na Justiça do Trabalho com esse tema, são milhares, talvez 1 milhão, né? E, como eu disse, de pessoas extremamente necessitadas que aguardam uma solução para sim ou para não, né? Para que tenham continuidade nas suas vidas, porque quando as pessoas têm um processo na justiça, elas ficam na dependência daquela solução, esperando, com a esperança de que vão receber alguma coisa para poder conquistar, alguma coisa, ou mesmo para sobreviver, e é tão importante que esses resultados não demorem anos e anos para gerar essa indefinição, né? Além da insegurança jurídica, uma indefinição de vida mesmo dessas pessoas, e até o próximo passo. Tá, aqui não deu certo, não recebi, o que eu posso fazer agora? Como é que eu vou me movimentar no mercado de trabalho com mais ou menos garantia, né? Tem que ter alguma garantia, e a gente sempre teve a esperança de que com a Constituição de 88, que assumiu o compromisso de constitucionalizar os direitos sociais, o que não ocorre em todos os países, mas aqui ocorreu, ou seja, o Brasil teve o compromisso de dizer, não, os direitos aqui previstos é um compromisso do país com os trabalhadores, né? Só que agora a gente vê que não é bem assim, né? A questão está sendo ainda discutida e vai demandar ainda um debate longo e preocupante sobre esse tema. Doutora, quero agradecer demais pela sua fala, pelos esclarecimentos. Um prazer te receber aqui. Muito obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço, foi um prazer, e a Ana Matra continua à disposição para os esclarecimentos necessários. Uma boa tarde. Claro, o prazer foi todo meu. Agora eu quero te fazer um convite para uma estreia, que vai ser aqui no ICL. Vamos lá. Se abriu o caminhão da Folha tipo baú, e de lá saíram numerosos agentes. Toda ditadura militar sempre tem suporte empresarial, porque esses interesses estão sempre em comunhão. Se sabia que a Folha de São Paulo apoiava o governo ditatorial. Quem está interessado em lucro, em geral, não está interessado em escrúpulos, e muito menos em princípios éticos. O Grupo Folha, mais do que apoiar a ditadura editorialmente, ela apoiou materialmente, ela deu suporte ao aparato repressivo da ditadura militar. Era um jornal do DOI-CODE. Ninguém contou, eles falavam ali pela linha editorial, pelo jeito como eles tratavam as notícias referentes à repressão política. O pessoal da polícia chegava e punha o revólver em cima da mesa. Trabalhava com o revólver em cima da mesa.
Então, o primeiro episódio da série documental vai acontecer no dia 27 de abril, um domingo, 8 horas da noite, com a direção do Chaim Litevski, aqui com exclusividade no ICL, e você garante seu ingresso em detalhesicl.com.br. Agora tem o Mercado Investimentos, na sequência o Rolê ICL, você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Só avisando, na semana que vem a gente vai ter uma pausa por conta do feriado e também vai ter julgamento especial aqui do Núcleo 2 do envolvimento do golpe do 8 de janeiro. Então, o Em Detalhes volta já já. Até! O dia 27 de abril vai ser um dia histórico para o país. Um grupo de muitos pesquisadores passou mais de 2 anos entrevistando mais de 40 pessoas e analisando centenas e centenas de documentos para poder reescrever a história da relação entre o maior jornal do Brasil e o regime da ditadura. Essa pesquisa deu origem a uma série documental feita por um dos mais premiados diretores do Brasil, Chaim Litevski, chamado Folha Corrida, a relação entre a Folha de São Paulo e o regime da ditadura. Uma série documental que ninguém poderia exibir, a não ser um grupo como o ICL, que tem total independência e muita coragem.